Conservadores são radicais e extremistas, são contrários à tecnologia e ao avanço da sociedade, se tornando preconceituosos com qualquer mudança. Quem de vocês nunca escutou essas definições quando o tema conservadorismo é colocado em pauta? Eu aposto que muitos. O problema, o mais preocupante, é que alguns ditos conservadores agem exatamente dessa forma, e isso é de extrema irresponsabilidade, uma vez que respalda julgamentos ignorantes numa linha de pensamento que não compactua com nada disso. Infelizmente, há ignorantes e extremistas em todo e qualquer lugar, na religião, na política, na filosofia, enfim, na sociedade em geral. E com o conservadorismo não poderia ser diferente. Então, em primeiro lugar, entenda o que de fato é o conservadorismo, para que de imediato você saiba filtrar aqueles que realmente o defendem e aqueles que não fazem a menor ideia do que se trata e apenas estão surfando no rótulo. E é exatamente para isso que eu estou aqui hoje. Muitos chamam o conservadorismo de ideologia, mas eu entendo que é muito mais do que isso. É um elo entre princípios e moralidade que transcende uma mera ideologia política. Eu posso estar parecendo utópico, mas realmente eu acredito que todos, sem exceção, concordam em algum momento com aquilo que nós defendemos. O verdadeiro conservador é aquele que tem muita clareza na base do que defende. Família, liberdade individual e propriedade privada. A família é importante porque é o primeiro grupo da sociedade onde a criança vai ter contato. E é esse contato que vai impactar na sua vida até o final, além de exercer uma grande influência no conjunto de valores que vai moldar o caráter dessa criança e que ela vai levar consigo até a fase adulta. A liberdade, por sua vez, é fundamental para que se viva de uma forma plena e feliz. O ser humano deve ser dono da sua vida, das suas escolhas, tendo liberdade, inclusive, sobre os seus caminhos. Não cabe ao Estado ou a qualquer grupo majoritário direcionar uma vida com a escusa do bem comum coletivo. A liberdade individual está acima do coletivo. Isso engloba a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa, a liberdade de escolha sexual, a liberdade de decidir a sua carreira e todas as outras decisões que se refiram ao indivíduo em si. A propriedade privada deve ser inviolável e é o principal termômetro da liberdade. A moradia, a vida, os pertences, as conquistas são daquele que geralmente, com o seu esforço, se dignificou em recebê-los. Não cabe a nenhum grupo subitamente requerer os direitos sobre algo que foi ganho de forma privada e individual. O conservadorismo sempre vai olhar para o indivíduo, defendendo os seus direitos, porém sem se tornar individualista, sobrepondo um indivíduo a outro. Por isso que o ato de caridade, por exemplo, é algo muito difundido entre os conservadores. Afinal, se te sobra, há um consenso moral de ajudar o próximo que está em falta, ao invés de esperar o Estado socorrê-lo. E por coincidência ou não, são essas as bases que políticos progressistas tendem a atacar. Afinal, o que seria de um indivíduo sem a base familiar, que te acolhe e te ensina sobre o passado? Sem liberdade religiosa, por exemplo, que te prova a fé necessária para continuar de pé, sem a certeza futura da sua propriedade privada. Fatalmente, um indivíduo escravo de promessas e facilmente manipulado por movimentos coletivistas que vendem uma falsa proteção. O conservadorismo não é contra os avanços da sociedade. Apenas somos prudentes sobre qualquer mudança, por saber que não há promessa utópica viável de ser concretizada. E ao longo dos milhares de anos aprendemos com os erros e acertos dos nossos antepassados. E justamente por isso valorizamos a nossa história, pois somente a conhecendo podemos evitar que os mesmos erros sejam cometidos novamente. Uma inovação ou mudança repentina de hábitos que nos trouxeram até aqui e que foram importantes para a sociedade que se formou hoje, pode nos conduzir a mais prosperidade, mas pode também nos conduzir à desgraça. Portanto, meus amigos, a prudência é fundamental quando alguma mudança impacta diretamente a vida de uma sociedade como um todo. O conservadorismo não é contra homossexuais. Nós defendemos a liberdade e nisso está incluso a liberdade afetiva. Nós somos contra a agenda progressista que de forma dócil se diz lutar pelos direitos dos homossexuais, mas que na verdade buscam destruir a família, perverter nossas crianças,
mudar a sociedade à força, se respaldando em delírios coletivos, além de destruir o nosso passado sob alegações falsas, para que assim eles consigam minar as grandes conquistas importantes para a nossa sociedade ocidental. Para que não reste dúvidas, não há nada contra homossexuais no conservadorismo, apenas contra a vontade dos progressistas em incentivar as nossas crianças a explorar a sua sexualidade de uma maneira tão parcial e fora do seio da sua família. Isso não é função da escola. O conservadorismo é enfático na responsabilidade de preservarmos a memória dos indivíduos que morreram e os direitos dos que ainda vivem e dos que virão. Temos responsabilidade com todos esses que, direta ou indiretamente, dependem de nós na preservação de uma sociedade livre, justa e prudente.